O que mais me chamou a atenção quando o Marcelo foi fazer a sua apresentação é por que você teve se deslocou para o lado político? Certo. Bom, como muita gente diz, principalmente da vertente conservadora, eu penso que grande parte, né, inclusive a gente vai falar disso depois, é um dos princípios, do que a gente acredita vem da criação, né? Esse é um mecanismo de perpetuação da ideologia em geral. Certo. Então, assim, eu sempre fui criado com alguns princípios mais conservadores, como eu acredito que a maioria da população brasileira foi em casa, né? Depois a gente pode falar um pouco sobre isso. Sim. E quando eu fui pra escola, lógico, acabei entrando um pouco mais em contato com o tal do revolucionário, né? O esquerdista moderno e tal. Até porque o sistema educacional é um pouco dominado por esse pessoal. Então, assim, acabou entrando um pouco em conflito. Sim. E, nossa, até uma história meio engraçada. Tinha uma menina lá que eu achava ela bem chata, cara. Eu não vou... Não precisa citar o nome dela, não, mas. Mas se quiser Mas se citar quiser, vamos também, lá. fica à vontade. Não, eu tô... Resposta sua. Não vou falar da Consuelo, não. Ó, censura chegando. Não, mas aí ela tava me incomodando um pouco e tal, aula de história, sempre dava um pitaco daqueles. Ih, Che Guevara pra lá, Fidel Castro pra cá. Aí eu falei, cara, eu vou começar a mexer com isso, né? Eu vou... Se sentir incomodado. Sim, aí isso despertou o primeiro interesse, né? Mas eu fiquei um bom tempo sem mexer com política, nem nada do tipo. E aí depois de um tempo eu comecei a conversar mais com meu irmão sobre isso, que ele estudava um pouco. Comecei a ver alguns vídeos do próprio Bolsonaro, né? Apesar de eu não ser bolsonarista. Também do pessoal do MBL, lá em 2017, 2018. E aí eu me interessei. E aí depois eu conheci mais alguns amigos meus e pegou um interesse. Eu sempre gostei muito de ler. Então deu certo. De conversar e tal. Exato. E foi nessa época que surgiu o grupo político? O Indireita? O Em Direita Postos, na verdade, ele é um movimento que é um tanto antigo. Ah, tá. Creio eu que ele já tenha uns 5, talvez até 10 anos, não sei. Ele é antigo. Quem fundou, inclusive, foi Jean Nastrini, um amigo nosso. Fala, Jean. Beleza? Um abraço aí. Ele tá Então, esse assistindo. grupo foi o primeiro grupo de direita mesmo de Postos. Ele é partidário, né, claro. E aí, no ano passado, como eu pude perceber, tinha muita juventude de esquerda, centro-esquerda, extrema-esquerda surgindo, né? E eu vi que o pessoal, aquilo fazia o maior sucesso, lógico, escola, universidade, adolescente revoltado, por aí vai. Aí eu falei, vamos fazer um movimento nosso, então. Vamos fazer um negócio mais interessante, que inclusive é bom pra família da pessoa. Tem gente que fala assim, não quero meu filho no MBL. Lógico que eu não gosto disso também, né? Acho que a pessoa tem que fazer o que deixa ela feliz, né? Mas... Aí eu falei, vamos fazer isso aí então, agrada os pais, agrada os jovens também. Então surgiu o Em Direita Postos Jovem, né? Certo. Mas você comenta que agrada os pais, agrada os jovens, porque deve ter alguns lemas ou alguns princípios norteadores envolvidos. Quais seriam para agradar os pais e agradar os jovens? Para o pai falar assim, não, vai fazer parte do Em Direita Postos, porque são coisas que eu acredito ou que eu penso que sejam válidas para o meu filho. Certo. Tem alguns que você pode mencionar pra gente? De princípio, que seria popular pros dois. Porque, por exemplo, você, vai agradar os pais. Certo. Mas no que agrada os pais do Em Direita Postos? Porque é um movimento político, em tese, os pais vão falar, filho, você vai ficar se envolvendo com política nesse Brasil que tá tão conturbado, Excelente realmente, pergunta. tão a cena radical. política não Por que está você vai das fazer melhores. isso? Excelente pergunta. É o seguinte, como vocês puderam ver, o MBL é um movimento, por exemplo, que estourou com o jovem, né? O pessoal jovem adulto e tal, adolescente. Ele Por aí pegou um vai. viés de direita, né, digamos assim. É um viés de direita. Então eu acho que tem duas coisas. Primeiro, agrada o jovem pelo mesmo motivo que me agradou. O pessoal tá meio de saco cheio e tal, né? Comunista, pô. Aí o cara fala assim, eu vou fazer um negócio diferente. Então, assim, passou do tempo, na minha visão, em que a massa era da direita, né? Antigamente era todo mundo conservador, eu vou fazer um negócio revolucionário. E aí meio que a revolução foi instalada, não de forma a tomar um país, mas tomou muitas instituições. Então eu vejo que esse pessoal virou pro outro lado. Eu acho que agora o que é fora da massa é ser de direita. Então o adolescente ele tem, às vezes, um impulso de querer mudar, de querer sair daquilo lá e tal, né? Romper com um padrão. Então agora isso é de direita, isso agrada o jovem por si só. Fora que também tem um movimento crescendo, né, por aí, né? O liberalismo, por exemplo, é muito popular entre muito jovem por aí, você pode ver. O pessoal que joga, inclusive, gosta de arma, fala, pô, vou estudar porte de arma, então. Aí isso também é outra porta de entrada, já vi gente entrando assim. Então eu acho que isso agrada o jovem. E agrada o pai e a mãe, eu acho que
é a parte mais clássica, né, do conservadorismo. Tá, que a gente vai entrar agora também sobre isso, né?